E aí pessoal, tudo bem? Então nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre trabalho, né? A, a definição de trabalho na física, né? E como sequência a gente vai falar um pouquinho sobre o teorema energia cinética trabalho, né? Definindo a ideia de energia cinética. Então vamos primeiro falar de trabalho. Na física, né, o trabalho ele é definido da seguinte forma. Vamos pegar aqui o exemplo dessa cadeira. Se nós exercermos sobre essa cadeira uma força, essa força vai provocar sobre essa cadeira um deslocamento. Então, o trabalho na física é definido como sendo uma força aplicada que provoca um certo deslocamento. Então, força vezes deslocamento. Então, se eu empurro essa cadeira com uma certa força e exerço um deslocamento, o trabalho realizado por essa força, ele é o produto da força pelo deslocamento. A unidade de trabalho é o joule, tá? Que é a mesma unidade, representada pela letra J maiúscula, que é a mesma unidade, né, do sistema internacional de energia. E muitas vezes a gente trabalha com sistemas, né, em que a força ela não está na mesma direção e sentido do deslocamento. Por exemplo, essa moça aqui tentando deslocar, né, esse bloco ao longo da horizontal, né, até essa posição aqui, de uma distância d, com uma força que está com um ângulo em relação à horizontal, né? Então, nós precisamos calcular a componente da força, que tem mesma direção e sentido do deslocamento, que é F cosseno de θ, e com isso nós temos que o trabalho ele será o deslocamento vezes F cosseno de θ, certo? Se vocês observarem bem e recordarem lá do curso de geometria analítica, essa é a definição do produto interno, né? Então, nós podemos reescrever essa expressão como o produto interno, né, ou produto escalar dos dois vetores. O vetor deslocamento, escalar, né, o produto, escalar a força, né, ou o produto interno, deslocamento pela força. Tá? Então, nós temos aqui, quando nós tivermos os vetores, nós podemos calcular o produto interno e obter o trabalho. Então, vamos fazer alguns exemplos. Né? O primeiro exemplo fala o seguinte. Um rapaz exerce uma força uniforme de 210 newtons. Então, o módulo da força é igual a 210 newtons sobre um carro enguiçado. Conforme o desloca por uma distância de 18 metros. Distância igual a 18 metros. O carro também está com o pneu furado, de modo que, para manter o movimento retilíneo, o rapaz deve empurrá-lo a um ângulo de 30 graus. Então vamos desenhar isso aqui. Eu tenho o carro, né, vou desenhar o carro como sendo um bloco. Ele está se deslocando aqui, né, numa distância d. Mas para que ele se desloque ao longo dessa distância d, o rapaz precisa fazer uma força com um ângulo, né, de 30 graus. Então, aqui tem um ângulo de 30 graus, né, com relação à direção do deslocamento. Então, eu preciso calcular a componente dessa força que tem a mesma direção do deslocamento. Né, então, o trabalho, né, ele vai ser dado pelo deslocamento vezes a força vezes o cosseno desse ângulo, né, que no caso são 30 graus. Então, o trabalho ele será o deslocamento, 18,0 metros, vezes a força, 210 newtons, vezes o cosseno de 30 graus. Então, fazendo essa conta, a gente tem 18 vezes 210 vezes o cosseno de 30. E aí a gente vai ter um valor de... aqui eu tenho 3 significativos. Eu tenho aqui a resposta 3.273. Então vai ser 3,27 vezes 10 a terceira. Aqui, newtons vezes metro. Newton vezes metro. Isso também recebe o nome de joule. Então, 3,27 vezes 10 a terceira joules.
Beleza, então essa é a solução. Vamos para o segundo exemplo. O rapaz empurra um carro enguiçado com uma força F, um vetor força, né? Igual a 160 newtons na direção X, menos 40 newtons na direção Y. Ao longo de uma distância, um vetor de deslocamento, 14 metros na direção Y, menos 11 metros na direção Y. Então, o trabalho vai ser o produto interno de força vezes, com relação ao deslocamento. Né? Então, 14 vezes 160, 14 vezes 160 vai dar 2.000. Eu vou escrever o número aqui, depois eu vou arredondar. 2.240, né? Newton vezes metro, que é joule, mais 40 vezes 11, né? Menos 40 vezes menos 11. 40 vezes 11, que vai dar 440. 440 joules. Então, somos os dois valores. 440 mais 2.240 são 2.680 joules. Agora, eu tenho aqui o trabalho, ele é aproximadamente, aqui eu tenho dois significativos, então vou arredondar isso aqui para 2,7. 2,7 vezes 10 a terceira joules. Então, esse é o trabalho realizado, né, por esta força para deslocar essa distância D. Tá joia? Dando sequência, vamos falar do teorema da energia cinética e depois do teorema trabalho-energia. Né? Vamos considerar aqui, como está ilustrado, uma partícula. Né? Ela tem uma massa m, uma velocidade inicial v0 e atua sobre ela uma força F. Né? Ao longo do intervalo de tempo, essa partícula se desloca uma distância d, né? E atinge uma velocidade v. Se eu quiser estudar a velocidade dessa partícula, né, eu posso usar essa equação aqui, que a velocidade final, né, vai ser igual à velocidade inicial ao quadrado, né, a velocidade final ao quadrado vai ser a velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração vezes o deslocamento. Aqui, como todo mundo está na direção x, eu omiti aqui o x aqui, mas tanto as velocidades como a aceleração e o deslocamento estão na direção x. Se eu isolar a aceleração aqui, eu tenho que a aceleração na direção x vai ser a velocidade ao quadrado final menos a velocidade inicial ao quadrado dividido por duas vezes a distância. Se eu multiplicar ambos os lados pela massa, né, então eu tenho aqui massa e aqui massa, né, eu vou ter que massa vezes aceleração é uma força, né, é a força que eu estou aplicando aqui, a força na direção x. Isso vai ser massa vezes aceleração na direção x, que é igual a massa vezes a velocidade final ao quadrado menos a velocidade inicial ao quadrado, dividido por duas vezes a distância. Se eu pego essa distância aqui e multiplico aqui pela força na direção x, eu tenho força vezes deslocamento. Isso é trabalho. Né? O trabalho é força vezes deslocamento, que é igual a meio, né, daqui, vezes a massa, vezes a velocidade ao quadrado, menos meio, vezes a massa, vezes a velocidade inicial ao quadrado. Né? Então, se eu tenho que a resultante das forças que atuam sobre uma partícula variam a sua velocidade, né? A velocidade final é diferente da velocidade inicial, eu tenho que o trabalho total, né, que eu posso chamar como é resultante das forças, o trabalho total vai ser dado pela variação aqui desse termo aqui da equação. Né? Esse termo ele tem um nome, ele se chama energia cinética. Então, a energia cinética, né, que é uma energia que está relacionada com uma velocidade, ela é igual a meio vezes a massa vezes a velocidade ao quadrado. Então, nessa expressão aqui eu tenho que a variação do trabalho total, né, da resultante das forças, é igual à variação da energia cinética. A energia cinética final menos a energia cinética inicial. Né? Então, se a minha energia cinética permanece constante, por exemplo, se o meu carro, minha partícula ela sai a 10 metros por segundo, e ao final, quando eu termino de aplicar a força, ela continua a 10 metros por segundo. Quer dizer que não houve variação de energia cinética. Então, o trabalho total é igual a zero. Né? Mas
O trabalho devido a uma determinada força, né, que é uma componente dessa força, não é igual a zero. Vamos fazer outro exemplo. Por exemplo, você tem lá uma mesa na sua sala, certo? E aí você exerce uma força sobre ela, empurra essa mesa e ela vai parar no outro ponto da sua sala. Correto? Se você usar o teorema trabalho energia cinética, a energia cinética, a mesa inicialmente estava em repouso, então a energia cinética no repouso é igual a zero. Quando você chega do outro lado da sala, ao final do movimento, a mesa também vai estar em repouso e o trabalho vai ser igual a zero. Então eu fiz força e não realizei trabalho? Não. O trabalho devido a essa força que você fez existe, só que vão existir outras forças no seu sistema, né? Por exemplo, o atrito, né? Uma força de atrito que vai ser realizada com relação aos pés da mesa e o solo, né? Tem uma força de resistência do ar. E essas forças são forças não conservativas, né? Você vai dissipar essas forças, né? E você não consegue recuperá-las. Tá certo? Elas vão, por exemplo, o atrito dos pés da mesa com o solo vão ser transformados em energia térmica, né, com calor, e isso vai ser perdido. Então, a resultante das forças, né, vai ser igual a zero. Porque vai ter, numa direção, a força F sendo empurrada, mas terão forças dissipativas que você vai perder. Então, ao final, o trabalho total vai ser igual a zero, mas o trabalho devido a cada uma das forças vai ser diferente de zero. Esse trabalho devido à força que você empurra vai ser positivo, o trabalho devido às forças resistivas, né, as forças dissipativas, será negativo. Quando eu somar todos os trabalhos, ele vai ser igual a zero, né? Então, resumindo aqui, o teorema trabalho-energia diz aqui o que está escrito e o que está equacionado, né? O trabalho realizado pela força resultante. Então, lembrando sempre que a força resultante sobre a partícula fornece a variação da energia cinética da partícula, né? Então, o trabalho total, ou trabalho devido à força resultante, ele é igual à variação da energia cinética. Vamos fazer outro exemplo. Um bate-estaca, né, com um martelo de aço, com massa de 200 kg, então a massa desse martelo é igual a 200 kg. Ele está ilustrado aqui do lado direito, né? Bate-estaca é esse equipamento que tem um martelo que fica batendo para fazer com que essa estaca penetre no solo, né? E aí para a parte estrutural, né? Quando você vai construir uma casa, você precisa que essa estaca ela atinja uma região que tenha sustentabilidade para segurar a sua casa ou prédio, tá? Então aqui tem as alavancas, então esse martelo fica subindo e descendo aqui, batendo na estaca. Então esse martelo, né, para esse nosso caso, tem 200 kg, ele é elevado a uma altura de 3 metros, então a altura igual a 3,0 metros, acima do topo de uma viga vertical que deve ser cravada no solo. A seguir o martelo é solto e aterra a viga 7,4 centímetros. Eu vou falar aqui que é um ΔY, né, o tanto que ela aterra, é 7,4 centímetros. Então, vezes 10 a menos 2 metros. Os trilhos verticais que guiam a cabeça do martelo exercem sobre ela uma força de atrito constante, né, igual a 60 newtons. Então, vamos chamar de força de atrito igual a 60 newtons. Use o teorema trabalho-energia para achar, na letra A, a velocidade da cabeça do martelo no momento em que atinge a viga. Então, vamos resolver a letra A. Então, o martelo é solto, né, daqui de cima, certo? Ele cai 3 metros de altura, certo? 3 metros. E eu quero saber, então, que forças que eu tenho? Eu tenho a força peso aqui para baixo, né? E tenho uma força de atrito aqui para cima, certo? Então, eu tenho que o trabalho total vai ser igual a força, né, vezes o deslocamento. Quais forças que eu tenho? Eu tenho a força peso, apontando na direção do deslocamento,
E contra o deslocamento, a força de atrito. Tá joia? Isso vezes o deslocamento, que eu chamei de H. Então eu vou trabalhar aqui com módulos, porque está todo mundo na mesma direção, que é a direção Y. Então vou apagar aqui essa seta aqui. Vou trabalhar apenas com o valor absoluto. Então vezes o deslocamento H. Né? Isso aqui vai ser igual à variação da energia cinética. Vai ser meio de m vezes a velocidade final ao quadrado menos meio de m vezes a velocidade inicial ao quadrado. Essa velocidade aqui é zero, né? Ele sai do repouso lá de cima, é solto, e ganha velocidade. Né? Beleza. Então eu quero saber qual que é a velocidade da cabeça do martelo. Então vamos trabalhar com isso aqui. O peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Então vai ser 200 quilogramas. Eu vou usar o módulo da aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado, menos a força de atrito já é dada, né, 60 newtons, vezes a altura. São 3 metros, 3,0 metros. Isso vai ser igual a meio vezes a massa, que são 200 quilogramas, vezes a velocidade final ao quadrado que eu quero descobrir. Né? Então, agora, calculadora. Então, 200 vezes 9,8 vai dar 1960 newtons. Menos 60 newtons vai dar 1900 newtons. Vezes 3 metros vai dar 5.700 joules. Então, 5.700 joules. Só que aqui, 60 está com 2 significativos, esse está com 2 significativos, então vai ser 5,7 vezes 10 a terceira joules. Isso aqui vai ser igual a meio vezes 200 kg dá 100 kg. Isso vezes velocidade ao quadrado. Então, eu vou pegar e vou dividir 5,7 vezes 10 a terceira por 100. Então, 5.700 vai dar 570. Né? Então, velocidade ao quadrado vai ser igual a 5,7 vezes 10 elevado à primeira joule dividido por quilograma. Isso, joule dividido por quilograma, vai dar metro quadrado por segundo quadrado. Então, eu tenho aqui a velocidade, ela vai ser igual à raiz quadrada disso. Então, a raiz quadrada de 570, tirando a raiz quadrada, vai dar 23,8 metros por segundo. Se eu quiser passar isso para quilômetros por hora, vezes 3,6, isso dá 85,9, 86 km por hora. Beleza. Então, essa é a colisão. Depois vocês confiram a conta e ver se está certo. Deixa eu só dar uma... aqui, dividido por 10 a segunda, vai dar... Ah, não, aqui está errado, pessoal. Desculpa. Aqui não é 5,7 vezes 10, é 57. Vamos corrigir isso aqui. Eu achei muito grande essa velocidade. Deixa eu pegar a borracha aqui, vamos fazer uma correção aqui rápida. Eu tirei a raiz de 570, mas na verdade é a raiz de 57. Fiz uma conta errada. Vamos corrigir isso aqui. Agora sim. Caneta. Então a velocidade vai ser a raiz de 57. 57, tirando a raiz, vai dar 7,5. 7,5 metros por segundo, passando para quilômetros por hora, vezes 3,6, vai dar 27 quilômetros por hora. Agora sim está correto.
Letra B, a força média exercida pela cabeça do martelo sobre a mesma viga. Despreze os efeitos do atrito do ar. Então, letra B, eu quero a força média. Certo? Então agora, né, o bate-estaca, o martelo, ele já bateu sobre a estaca. Né, ele bateu sobre a estaca. Ele está a uma velocidade de 7,5. Velocidade igual a 7,5 metros por segundo. Ele vai fazer com que o martelo, né, a estaca, se desloque uma distância de 7,4 centímetros. Então aqui D igual a 7,4 centímetros. E vai parar. Né? Ele vai deslocar isso aqui sobre a estaca, que vai estar aqui embaixo, e vai parar. Né? Essa aqui é a velocidade inicial, a velocidade final é igual a zero. Então, trabalho vai ser igual a força média vezes o deslocamento, é um trabalho total, né? Desprezando todos os atritos. Isso vai ser igual à variação de energia cinética, meio vezes a massa vezes a velocidade final ao quadrado, menos meio vezes a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado. Essa velocidade final é zero, ele vai parar, então isso é zero. Então, força média vezes o deslocamento, que são 7,4 vezes 10 a menos 2 metros. Isso vai ser igual a meio, né? A massa desse bate-estaca é de 200 kg. 200, aqui é negativo, tá? 200 kg, vezes a velocidade inicial ao quadrado. Então, 7,5 metros por segundo elevado ao quadrado. Então, essa força média, né, vai ser uma força de oposição ao deslocamento do bate-estaca, será igual a menos, né, 100 vezes 7,5 vezes 10, não, desculpa, 7,5 ao quadrado, dividido por 7,4 vezes 10 a menos 2. Isso deu 76 vezes 10 a terceira newtons. Conferindo, então deu 200 dividido por 100, 200 por 2 vai dar 100, vezes 7,5 ao quadrado, vai dar 5.625, dividido por 7,4 vezes 10 a menos 2. Tá certo, 76 mil. Então essa é a solução. É a força média que a estaca vai exercer sobre o martelo para desacelerar ela, desacelerar o martelo do bate-estaca. Dando sequência, vou falar um pouquinho de trabalho, né, com energias e energia, né, com forças variáveis. Vamos pensar na seguinte situação. Eu estou aqui, né, com um gráfico, né, da força na direção x com relação ao deslocamento na direção x. Né? À medida que o meu corpo, né, minha partícula está se deslocando, essa força está variando ao longo do tempo. Então, para eu calcular o trabalho, como que eu faço? Eu pego, né, posso dividir aqui em pequenas áreas, tá certo? Então, eu calculo essa força exercida ao longo desse pequeno deslocamento, ΔX1, tá certo? E vou fazendo isso, vou calculando pequenas áreas e calcula pela força média, né, devido a essa pequena área. Então, eu consigo estimar muito bem, né, o trabalho realizado. Mas se eu for, então eu fico dessa forma, eu pego a força média F1x vezes o deslocamento ΔX, mas a força média F2x vezes o deslocamento ΔX até o último trecho da minha força, né, com relação ao último trecho do deslocamento. Mas eu posso pegar esse deslocamento
em diminuindo ele, né, fazendo ele tendendo a zero. E aí eu vou ter muito mais precisão na minha estimativa aqui de trabalho. Então, eu posso transformar, né, esse somatório, né, das forças numa integral. Então, eu tenho o trabalho, vai ser uma integral, né, de uma posição inicial até uma posição final, da minha função da força, né, que ela está variando ao longo do tempo, em relação ao deslocamento. Né? Então, dessa forma aqui, eu posso calcular o trabalho. Mas essa integral nada mais é do que a área abaixo do gráfico. Então, se eu quiser calcular o trabalho total em um gráfico de força versus deslocamento, basta calcular a área abaixo da curva, que eu tenho o trabalho total realizado. Tá joia? Então, para gráficos simples, né? Por exemplo, se eu tenho uma força com relação ao deslocamento, e esse gráfico é, por exemplo, um retângulo, basta calcular a área desse retângulo que eu tenho o trabalho. Tá joia? Vamos estudar algumas forças variáveis. Por exemplo, a deformação de uma mola. Né? Ao longo da deformação de uma mola, essa força ela varia. Né? Para pequenos deslocamentos, essa força ela varia linearmente com o deslocamento. Né? A gente conhece essa relação como lei de Hooke, que fala que a força, né, que você precisa exercer aqui para deslocar a mola, ela é diretamente proporcional à constante da mola vezes o deslocamento. Né? A força é igual a kx. Então, aplicando essa expressão aqui na nossa integral, né, substituindo a força por essa expressão, nós encontramos que o trabalho para o deslocamento dessa mola, ele é igual a meio, né, de k vezes o deslocamento ao quadrado, vezes a constante da mola vezes o deslocamento ao quadrado, menos meio da constante da mola vezes o deslocamento da posição inicial da mola. Então, posição final ao quadrado menos posição inicial ao quadrado. Então, esse é o trabalho devido a uma força elástica. Vamos fazer um exemplo. Uma mulher, né, pesando 600 newtons, então o peso da mulher, o módulo do peso é igual a 600 newtons, né, está em pé sobre uma bancada, uma balança, né, de mola contendo uma mola rígida. No equilíbrio, a mola está comprimida 1 centímetro sobre a ação do peso. Então, o deslocamento aqui na altura da mola vai ser igual a 1 centímetro. Então, 1 vezes 10 a menos 2 metros. Devido à ação do peso. Então, tem aqui a moça, né, que está sobre a balança, né, e ela se deslocou aqui, né, da altura original, devido a uma mola aqui embaixo. Certo? Desconsiderem, minha mola está bem feia. Então tem uma mola aqui embaixo, ela se deslocou uma altura ΔY para baixo, devido à força-peso dessa moça. Calcule a constante da mola e o trabalho total realizado pela força de compressão na mola. Então, a constante da mola. Para calcular a constante da mola, a gente pode usar a lei de Hooke. Né? A força que nós estamos usando para comprimir a mola, isso é a constante da mola vezes o deslocamento, né? Que no caso aqui é na direção Y. A força é igual a 600 newtons, certo? Isso será a constante da mola vezes o deslocamento, que é 1,0 vezes 10 a menos 2 metros. Com isso, eu tenho que a constante da mola será igual a 600 newtons. Então, 600 newtons dividido por 1 vezes 10 a menos 2. Isso dá 60 mil. Então, é 60 vezes 10 a terceira newtons dividido por metro. Então, essa é a constante da mola. De posse da constante da mola, nós precisamos calcular agora o trabalho total realizado pela força de compressão da mola. Se nós retornarmos no slide anterior, né, o trabalho total ele vai ser dado por meio, então, dando sequência, o trabalho total vai ser dado por meio vezes a constante elástica
vezes o deslocamento, a posição final, né, ao quadrado, menos meio, vezes a constante elástica, vezes a posição inicial ao quadrado. Aqui eu estou colocando como x, como está na expressão, mas aqui a gente está trabalhando com y. Vamos considerar a posição inicial como sendo 0 e a posição final como deslocado de 1 centímetro. Então, o trabalho ele vai ser igual a meio, vezes a constante elástica, 60 vezes 10 a terceira, newtons dividido por metro, vezes o deslocamento, que é igual a 1,0 vezes 10 a menos 2 metros elevados ao quadrado. Então, fazendo essa conta, então, 1 vezes 10 a menos 2, né, isso elevado ao quadrado, vezes 60.000, então 60 vezes 10 a terceira, dividido por 2. Dividido por 2 dá 3. Então, o trabalho total vai ser igual a 3 joules. Então, essa é a solução. Aqui é o trabalho total porque a única força que é citada no problema, né, a única força que nós temos aqui, é a força peso para baixo. Né? Tem a normal, mas é uma força de reação da mola. Dando sequência, vamos definir a ideia de potência. Né? A potência na física é definida como uma taxa temporal, né, de realização de trabalho. É o trabalho dividido pelo intervalo de tempo. Então, por exemplo, nós podemos calcular uma potência média através da variação do trabalho realizado dividido pelo intervalo de tempo. Se nós pegarmos esse intervalo de tempo e tendermos ele para zero, nós podemos calcular a potência instantânea. A potência instantânea é o limite, né, desse intervalo de tempo tendendo a zero, e isso se torna a derivada, né, da função trabalho com relação ao tempo. A unidade de potência é o watt, tá joia? No sistema internacional. Nós também podemos calcular na mecânica a potência como função da velocidade. Né? Lembrando que potência, trabalho é força vezes deslocamento, tá? Mas potência é trabalho dividido pelo intervalo de tempo. Então, se nós pegamos esses dois termos aqui, ó, deslocamento por tempo, isso é velocidade. Né? Então, a potência vai ser a força, né, na direção do deslocamento vezes a velocidade média, a potência média. Se nós calcularmos através da velocidade instantânea, a potência é força vezes velocidade. E lembrando que essa força ela tem que ser uma componente na direção do deslocamento. Então, nós podemos calcular potência como produto escalar ou produto interno da força pela velocidade, como está expresso aqui embaixo. Certo? Vamos fazer um exemplo. Cada um dos dois motores, né, de um jato de avião Boeing 767 desenvolve uma propulsão, né, força de aceleração do avião, igual a 197.000 newtons. Então, a força de propulsão de cada um dos motores é de 197.000 newtons. Quando o avião está voando, né, a uma velocidade de 250 metros por segundo, qual é a potência instantânea que cada motor desenvolve? Então, ele quer cada motor individual, então não preciso multiplicar por 2. A potência instantânea vai ser força vezes velocidade. Né? A força está na mesma direção de deslocamento, então eu não preciso calcular o cosseno, né? Vai ser o cosseno de zero que vai dar 1. Então, isso aqui vai ser 197.000 newtons vezes 250 metros por segundo. Newtons vezes metro da joule, joule dividido por segundo dá watt. Então, a potência vai ser igual a 197.000 vezes 250. Isso dá 49,2 vezes 10 a sexta watts. Então, essa é a potência que um dos motores, né, se for por os dois, a gente multiplica por 2, do Boeing 767 exerce.
Então, pessoal, é isso, né? Eu agradeço bastante a atenção de vocês e até a próxima aula.